Amém? Amém. O Gustavo vai estar vindo aqui na frente para dar uma oração para nós. Então vamos ficar de joelho. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esse ensinamento que te tem diante da missão, que possamos colocar em nossa vida, né? Encaixe em nossa vida, que as pessoas de fora possam ver Cristo em nós. Amém. E possamos testemunhar desse amor, né, que Ele tem por todos nós, mesmo diante das dificuldades, diante das amarguras da vida, que possamos transmitir Cristo em nós mesmos. Amém. Amém, Senhor. E tudo que for falado aqui seja tão raro e glorificar o seu Senhor. Amém. 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 Por favor. Pedimos também, Senhor, perdoe nossas falhas, nossas faltas, né, que temos com o Senhor, mas que o Senhor tudo sabe e que diante das dificuldades nós precisamos nos agarrar na esperança que temos em Ti, diante da Tua Santa Palavra. Amém. Amém, Senhor. Amém. Senhor Deus, nós vamos dar início agora à lição da Escola Sabatina. Que neste momento, ó Pai, o Senhor fale aos nossos corações. Eu sei que é um tema difícil, não temos resposta para tudo, mas que o Senhor, ó Pai, nos mostre pela Tua revelação, pela Tua palavra, ó Pai, aquilo que nós conseguimos entender. Aquilo que foi revelado, nós conseguimos entender. Aquilo que não foi, ó Pai, o Senhor tem misericórdia de nós e ajuda a gente a continuar exercendo o pé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Dúvida todo mundo tem? Tem ou não tem? Tem. Todo mundo tem. Tem. Então, ó, tem coisa que nós vamos conseguir identificar, compreender pela palavra de Deus. Mas tem coisa que nós não vamos conseguir, tá bom? E tem pessoas que são até confusas. Duvidam, estão confusas. E no grande conflito, no escrito de Ellen G. White, ela tem uma fala lá no grande conflito que ela fala o seguinte, ó: o mundo compreendeu mal a Deus. O mundo compreendeu mal a Deus. Então, ó, a origem do pecado, por exemplo. Aonde iniciou o pecado? Com quem iniciou o pecado? Por que que existe pecado? Por que que as pessoas sofrem? São perguntas do nosso cotidiano, entendeu? Quando a gente parte da perspectiva da Bíblia, a gente consegue entender, compreender algumas coisas. Mas se tirar a Bíblia, meu amigo, tem muita gente que vai virar o quê? Cético. Por exemplo, tem muito cético, muito ateu. Por que que ele duvida? Por causa do sofrimento. Por que que um Deus tão bom assim, que os cristãos apresentam, pinta um Deus tão grande assim de misericórdia, um Deus está sempre presente, e é verdade, a Bíblia pinta isso, mas por que que existe o mal? Por que que as pessoas sofrem? Por que que inocentes crianças têm que sofrer? Por que que existem doenças? Câncer. Quando você vê um ente querido seu ali doente, entravado numa cama, aonde está Deus? São perguntas que vão surgir, dúvidas, questionamentos. Agora, quando você vê na família do outro, beleza, mas quando você vê na sua família, minha mãe está doente, é com a minha mãe, não é com a mãe dos outros, é com a minha mãe, entendeu? Aí você fica questionando por que isso, por que daquilo, entendeu? Algum comentário? Parte de sábado? Na lição vai dar uns parecer aqui muito bom, né? Eu peço para memorizar, já fala aqui, né? Pode ler aí. Eles enxugará dos olhos, toda lágrima, e não já existirá mais morte, já não haverá luta, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? Que versículo bonito, hein? Então, a promessa, né? Isso é uma promessa de Deus. Então, o mal daqui a pouco não vai existir mais? Não vai existir mais. Que mensagem, hein?
Tudo que nós passamos então, aqui nessa terra, Enfim. vai ter um fim então? No relógio de Deus. No relógio de Deus tá marcado ou não? Ah, Hã? marcado. Esse dia vai chegar ou não? Vai chegar um dia que a gente não vai derramar nenhuma lágrima mais? Não vai ter sofrimento nem nada, né? Nada. Vamos lá. A razão da existência do pecado. A existência do mau sofrimento. Qual é a razão dele? a razão? É, a razão. Vamos lá. A razão é a falta de obediência. Obediência. Não é isso? Já estamos contando a lição. Eu contei a Vamos lá. lição. A lição fala sobre o livre-arbítrio. Isso. Não é isso? A liberdade de escolha. A liberdade de escolha. Ah. Se Deus não tivesse dado a liberdade de escolha para nós, fosse um Deus taxativo, Ah. vai ter que ser sim. Ah. Deus não ia ser amor, Deus ia ser arbitrário. Isso. Não é verdade? Ah. Então a razão pelo qual que o pecado existe, Ah. de escolha, uma má escolha. Ah. Escolher ir pro lado errado. Isso mesmo. Vamos lá, vamos entender. Qual é a base do governo de Deus? Amor. Vamos entender então. Deus criou todas as coisas, sim ou não? Sim. Criou ou não criou? Sim. A Paula disse que Deus criou todas as coisas ou não? Criou ou não criou? É. Vamos entender, nós temos que entender. A razão do mal, a origem, nós temos que entender isso aqui. Nos planos de Deus. Vamos pegar Jó? Não, mal. Olha aqui, Jó. Criou bem. Jota depois, antes de salvo. Vamos pegar Jó. No meio do meio, né? Tem uma palavrinha no livro de Jó aqui, e Jó explica muito bem, viu? Jeremias. Não, ó. Pra cá atrás, olha aí. Ó, é. Vamos explicar. Jó está antes de Salmos, viu? É só você encontrar o livro de Salmos, A salva tá cheia. Jó 42. Achou, Jó? Vamos lá, Jó. 42? Antes de sal. Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz isso. Diz ou não diz? É, pra mim. Isso, Paulo diz isso. Não? Nós temos que entender o que Deus criou, né? E nós vamos entender. Foi o que eu falei. Então, vamos entender. A criação. Temos que entender. Aqui, ó. Jó. Já 42, né? Jó 42. 42. A partir do verso 1. Que maravilha, eu gosto de ver isso aqui. Quer uma Bíblia, Elias? Aliás. Eu tô ouvindo. Ah, você tá vendo? Você quer uma Bíblia? Quer acompanhar? Quer uma Bíblia? Não. Beleza. Verso 1 aqui no 42 mesmo, né? É 42, viu? Capítulo 42. A partir do verso 1. Olha, Jó sofreu, sim ou não? Aqui, ó. Já Quem que é o homem que mais sofreu na Bíblia? Eu acho que é o Jó, não é? Ô, Jó, você perdeu tempo, né, fazendo isso? Com certeza, ele não perdeu um filho, nem dois, nem três, ele perdeu quantos? 7. O que a esposa disse pra ele? Abandona Deus. Então vamos lá, nós temos que averiguar. Questão de sofrimento, vamos lá. Jó 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo o quê? Pode. E nenhum do quê? Pode ser o quê? Os planos de Deus podem ser frustrados? Olha aqui que Jó está falando. Então, o plano de Deus criou a humanidade. Criou ou não criou? Antes da humanidade, Deus criou o quê? Os anjos. Vocês sabem também que os anjos são criatura. Você disse uma coisa que é interessante demais e nós temos que entender que esse detalhezinho assim é a base do governo de Deus. Ao criar o ser humano, ao criar todas as coisas, Deus tem os seus princípios. Deus tem princípios, não? Deus, ele não quebra princípios. Se é lei do universo, ele não quebra. Ele instituiu, então ele não pode quebrar. Agora, só que, quando Deus vai criar o ser humano, a criatura, que é chamada feitura, criatura, Deus criou os anjos, primeiramente. Perfeito. Não é isso? A Bíblia está culpada lá em Isaías, lá em Ezequiel. Perfeito tu eras no teu caminho. Sabe o que é perfeição? Você sabe lá no Jardim do Éden, depois que está o que é perfeição? Não caía uma folha de uma árvore. Tudo perfeita órbita. Tudo perfeito, o universo perfeito. Só que num ponto ali, quando Deus criou os anjos, primeiramente surgiu um anjo chamado Lúcifer. Vocês não vão ver o nome Lúcifer na Bíblia, mas pelo que a tradução diz é Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. A Bíblia fala que ele era um anjo de luz. Então é o seguinte, ó. Lúcifer colocou no coração dele que ele queria ser quê? Maior que Deus, igual a Deus, ou seja, Lúcifer queria governar. Agora,
Esse Lúcifer, a Bíblia diz que ele foi expulso para onde? Para a terra. Aí vai surgir uma pergunta. Por que Deus não expulsou ele para outro mundo? No espaço. Hã? Deixou no vácuo. Então vai surgir alguma pergunta, vai ou não vai? Ele foi lançado para onde? Ele foi expulso para onde? Para a terra. E Deus criou o quê? O jardim do? Estabeleceu ali. Então, ó, Deus colocou Adão em Eva. Deus ele não força ninguém, não é pela força. E agora, outra coisa interessante, ó. Quando você quiser caminhar com Deus, é voluntário, é por liberdade de escolha. Então essa é a lei de Deus. Ó. O ser humano tem que andar com Deus, tem que servir a Deus por livre vontade.